Escravos das tumbas? Quem ler este título poderá achá-lo bastante inusitado, mas, ao proceder à leitura do texto, por certo, concordará perfeitamente. O título se refere às pessoas que se satisfazem em preservar as velhas ideologias e a cultura que cheira a mofo, das quais não conseguem desvencilhar-se. É do conhecimento de todos que o ser humano não consegue se desfazer tão facilmente das tradições e costumes mantidos desde os seus ancestrais. É a essas pessoas que chamam de escravos das tumbas. Hoje em dia, quando tudo progride de fato, aqueles que possuem tal tipo de pensamento são retrógrados. Em âmbito maior, os Estados Unidos e a Inglaterra de hoje são um exemplo disso. Não é necessário dizer que a prosperidade e o poderio dos Estados Unidos, atual líder do mundo, podem ser realmente considerados a maravilha do século XX. A origem disso está no extraordinário pensamento progressista do povo americano, que adota, irrestritamente, qualquer coisa que seja nova e melhor do que existia até então. Em contrapartida, a Inglaterra, embora sofra com seu arraigado pensamento conservador, chega até a se orgulhar disso. Isso fica claro quando observamos a cidade de Londres. A beleza clássica de sua arquitetura é maravilhosa, mas a ausência da beleza das cidades modernas reflete a situação atual do país. Da mesma forma, mesmo em termos de Império Britânico, tem-se a impressão de que toda aquela pujança de apenas meio século foi num passado longínquo. Outrora, dominando os sete mares e controlando um grande número de colônias, a Inglaterra oferia uma enorme renda sem precisar trabalhar. De fato, não deve ser apenas os ingleses que sentem a diferença entre o passado e o presente. Por esses dois exemplos, fica muito clara a diferença entre o país que é escravo das tumbas e os que não é. Outros países do Ocidente, como o Egito, a Grécia, a Pérsia, a Espanha, Portugal e, no Oriente, como a Índia, a China e a Coreia, vieram tendo o mesmo destino. O motivo é que ficaram presos aos tempos áureos, e o que os tornou um obstáculo para a visão empreendedora e, em consequência, enfraqueceu aqueles países. Por essa razão, a história nos mostra muito bem o quanto ser escravo das tumbas é catastrófico. E nem a religião foge à regra. Um exemplo bem marcante é o budismo. Na Índia, berço do budismo, existem ao atuar cerca de 300 mil fiéis, o que representa um fiel para cada 1000 habitantes. Na realidade, é o mesmo que se ele estivesse se extinguido. Na China, dizem que quase não existe nem sombra do budismo, e, no Japão, ele está por um fio. A seguir, vem o cristianismo, cujo apogeu se deu à Idade Média. A Igreja detinha o poder de julgar e condenar, de forma que é fácil imaginar o seu domínio. Hoje, como todos sabem, talvez também por influência da cultura científica, tornou-se uma existência apenas simbólica. Pelos fatos citados, não é preciso dizer que as culturas se transformam com o passar do tempo. A teoria de Bergson sobre a evolução e a criação contínua da vida deve referir-se a isso. A lei da evolução, que determina a queda do obsoleto e o avanço do novo, pode ser compreendida claramente observando-se o curso da história. Neste sentido, a civilização somente evoluirá com o surgimento de uma extraordinária linha de pensamento, capaz de assumir a liderança de uma nova era. E, para tanto, é necessário surgir uma religião grandiosa que marcará a história. Sendo assim, afirmo que a nossa Igreja Messiânica Mundial é a que mais atende a este requisito. Obviamente, a comprovação dessa verdade são as nossas muitas atividades de salvação realizadas em vários campos de atuação. Vou me omitir na enumeração de cada uma delas, pois logo perceberão isso se entrarem em contato com ela. Como sempre digo, aquilo que já foi feito por alguém, eu deixo a seu cargo. É por isso que todas as nossas atividades não foram empreendidas por ninguém até hoje. O que pretendo é ser pioneiro de um novo mundo culturalmente desenvolvido jamais sonhado, e tenho convicção de que essa é a missão que recebi dos céus. Evidentemente,
Conforme disse no título, o ponto fundamental é que eu estou atuando baseado em um pensamento que não é o de escravo das tumbas. Por Meishu Sama, 20 de maio de 1953, Alicerce do Paraíso, volume 3.